Bom, irmãos, nós terminamos a nossa última série, a série que chamava Ele Vive. Nós terminamos ela há 2 domingos atrás, no nosso culto comemorativo de Páscoa. E hoje a gente começa uma nova série, um motivo de alegria. A nova série é baseada no livro de Esther. O nome da série é Esther, Coragem, Providência, Vitória. A gente vai ver ao longo de 4 domingos que a gente tem bastante coisa para aprender com o livro de Esther. Um excelente livro, um livro que conta uma história muito legal. E o livro de Esther ele foi escrito com alguns objetivos, dentro daquilo que a gente consegue perceber, que é explicar a origem da celebração do Purim. Purim é uma festa que começou na ocasião do livro de Esther, uma festa que durava 2 dias, que era uma festa para comemorar, como diz o texto lá no capítulo 9, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês em que lhes mudou de tristeza em alegria. Era uma festa de 2 dias para comemorar o livramento do povo judeu, assim escrito lá, para vocês terem a noção assim de um livro escrito para explicar a origem de uma festa. É como se assim, a gente tivesse uma celebração anual e todos os anos a gente celebrasse um negócio que a gente não sabe o que é. Seria como se a gente celebrasse a Páscoa, como se os judeus lá que tivessem saído do Egito celebrassem a Páscoa e continuassem celebrando e não tivessem acesso aos escritos lá do Pentateuco para saber o que significava. O outro objetivo também era estabelecer o Purim como uma festa a ser celebrada pelas gerações futuras. Escrevendo ali no texto, explicando a origem, é uma forma de dar continuidade. Porque se ficasse só em tradição oral, talvez depois de algum tempo parasse de ser celebrado. O livro de Esther tem uma coisa muito interessante. A inclusão do livro de Esther no cânon da Escritura, para ele fazer parte da Bíblia, foi uma coisa que foi muito questionada. Os principais motivos de questionamento da inclusão do livro de Esther na Escritura é o fato dele não ser citado por nenhum escritor do Novo Testamento. O Novo Testamento não tem menção do livro de Esther. E a outra é que não tem nenhuma menção direta, clara a Deus no livro de Esther. A palavra Deus não aparece no livro de Esther. Mas ao longo do livro, a gente vai ver ao longo desses 4 domingos como que a ação de Deus, a intervenção de Deus, ela é muito clara quando a gente lê o livro de Esther. Para a gente ter noção do contexto em que o livro de Esther foi escrito, desde o reinado de Israel lá, quando começa com Saul, depois Davi, depois Salomão, quando Salomão morre, o filho de Salomão, Roboão, assume o reino lá de Israel, o povo vai diante dele para questionar, para pedir que ele não fosse tão severo quanto tinha sido o pai dele, Salomão, principalmente na questão da cobrança de impostos. E ali ele pega conselho com os anciãos, conselho com aqueles que andavam junto com ele, e ele segue o conselho das pessoas erradas, e ele fala que ele seria mais severo ainda do que o pai dele. Aí o reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos faziam parte do reino do norte, elas colocaram Jeroboão como rei, e o reino do sul ficou com 2 tribos. Então o reino foi dividido. Depois que o reino foi dividido, depois de um bom tempo, o reino do norte ele foi tomado pelos assírios. Depois de um tempo, quando o reino babilônio assumiu o poder, os babilônios foram lá e tomaram o reino do sul também. Então, os 2 reinos tinham sido tomados. Aí depois, quando surge o Império Persa, o rei Ciro, tocado por Deus, ele liberta os judeus, para que os judeus eles voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído quando o reino foi tomado. E aí, muitos voltaram, mas muitos ainda continuavam dispersos. E aí, depois tem um cara chamado Assuero, que assume como rei, e ele reinava sobre 127 províncias, e isso compreendia da Índia até a Etiópia. Isso é colocado no capítulo 1, e quando a gente vê lá no mapa, é uma região bastante grande.
abrangia lá o Oriente Médio. Então esse cara ele era rei sobre 127 províncias. Era um território muito grande, ele reinava sobre muita gente. E aí a gente vai ler o livro de Esther, capítulo 4. Antes de chegar lá, no capítulo 1 ele vai falar que Assuero ele dá um grande banquete. Ele convida os príncipes de todas as suas províncias. E esse banquete dura mais ou menos 180 dias. Era um banquete que ele fez para mostrar a glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. E ele passa ali 180 dias numa ostentação, mostrando tudo aquilo que ele tinha, todo o seu reino. E essa ostentação dele não trouxe nada de bom. Foi só uma coisa ruim que veio como consequência disso. E aí, depois desses 180 dias, como se fosse uma espécie de encerramento, ele faz um novo banquete ali de 7 dias. E aí, nesse banquete, ele vai fazer mais uma ostentação. Ele chama a rainha Vasti para que ela viesse, vestida com a sua coroa, porque ele queria mostrar ali a sua beleza diante dos príncipes e dos nobres que estavam participando desse banquete, e ela se recusa a vir. E depois que ela se recusa a vir, ele então é aconselhado ali por algumas pessoas e ele destitui ela do cargo dela de rainha. E então, quem é escolhida como rainha no lugar dela depois de um processo de seleção que envolvia ali um tratamento de beleza longo, mais ou menos um ano de tratamento de beleza para o processo de seleção, Esther é escolhida como rainha. E depois que Esther assume como rainha, Mordecai, o tio de Esther, o primo mais velho de Esther, que foi quem criou Esther, ficava ali à porta do palácio. Ele descobre uma conspiração que alguns servos do rei faziam para tirar a vida do rei. Ele fala com Esther e ali o rei é preservado. A gente ainda vai ver isso mais para frente, provavelmente nos próximos domingos. E aí esse rei Assuero, ele coloca um cara lá acima de todos os príncipes. O nome desse cara é Amã. E a hora que Assuero coloca esse cara acima dos demais príncipes, as pessoas ali começam a se prostrar diante dele. Mas Mordecai, que era o primo mais velho de Esther, quem criou Esther, ele não se prostra diante de Amã. E alguns vão lá e questionam Amã, questionam Mordecai por que ele não se prostra diante de Amã. E ele fala que ele não iria se prostrar porque ele era judeu. E aí, estudando um pouquinho, uma coisa que mudou bastante o meu entendimento em relação a isso é que os judeus eles não consideravam como descumprir o primeiro ou o segundo mandamento se eles se curvassem diante de uma autoridade. Isso era um costume, era uma coisa comum para eles. Ele não consideraria como uma idolatria ele se prostrar ali diante de uma autoridade. Mas Amã era amalequita e ele era judeu. Existia guerra entre judeus e amalequitas. Esse é o motivo dele não se curvar. Amalequitas adoravam outros deuses e Mordecai entendeu ali que seria parte da sua lealdade a Deus ele não se dobrar diante de uma autoridade amalequita. Não como sendo uma idolatria ou um descumprimento do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, e do segundo, que é não farás para ti imagem de escultura e nem as adorarás. Então, Mordecai se recusa a se prostrar ali e se dobrar diante de Amã. E Amã ali enfurecido, Amã é colocado no livro como inimigo dos judeus. Ele convence o rei Assuero a decretar a morte de todos os judeus das províncias de Assuero. Tanto é que a gente pode entender a questão da rixa entre judeus e amalequitas, que Amã foi tomado por uma fúria quando Mordecai não se prostrou diante dele, que ele não convenceu o rei a decretar só a morte de Mordecai, mas de todos os judeus, até por motivo dessa guerra entre eles. Agora a gente chega no capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai ler. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta, a gente pode abrir. Esther capítulo 4, a gente vai ler o capítulo todo.
Esther capítulo 4, vamos ler. Quando soube Mordecai de tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber como que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther havia ordenado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu peço agora, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a entender a Tua palavra, a transmitir aqui, ó Deus, que Teu Espírito fale ao coração de cada um de nós, que o Senhor nos transforme pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para mim, esse capítulo 4 de Esther, ele é o capítulo central do livro de Esther. Não é só lá no final onde mostra o livramento, mas para mim, esse é o capítulo central. Esse capítulo, ele mostra uma sentença e uma atitude. Ele mostra a atitude de Mordecai e a atitude de Esther. Ele é o capítulo em que a história vira, o rumo da história vira. Ele é o capítulo que mostra a confiança em Deus. Mais especificamente o que a gente vai falar hoje aqui, esse é o capítulo que mostra a coragem. Esse capítulo ele mostra ali o fim da derrota e o início da vitória. É o capítulo central do livro de Esther. E a primeira consideração sobre esse capítulo, o começo dele, do versículo 1 até o versículo 3, mostra a tristeza geral, sobretudo de Mordecai. Ali mostra que Mordecai, quando ele soube tudo quanto se havia passado, tudo quanto havia passado era o decreto do rei para o extermínio ali de todos os judeus das províncias de Assuero. Ele rasga ali as suas vestes e ele se cobre de pano de saco e de cinza. Isso é uma atitude que demonstra tristeza, é uma atitude que representa tristeza
E essa atitude era comum até mesmo no meio dos persas. Mas é uma atitude também que mostra a humilhação diante de Deus. No livro de Joel, a gente teve uma série aqui que falava para rasgar o coração e não as vestes, mostrando que essa atitude de rasgar as vestes, mas se cobrir de pano de saco de cinza, era um costume que demonstrava tristeza e dependência diante de Deus. O profeta Joel chama a atenção de que não pode ser só o costume, não pode ser só o ritual, o coração tem que estar envolvido na prática. E mostra assim que a tristeza ela era geral, porque aonde se chegava a notícia, havia luto, jejum, choro, lamentação, pano de saco e cinza, manifestações coletivas de tristeza e de humilhação. E uma coisa importante assim, apesar da tristeza ela ser geral, talvez pesasse sobre Mordecai a responsabilidade pelos demais, porque pela atitude dele estava decretado o extermínio de todos. Mas Mordecai ele entendeu como ser fidelidade a Deus, ele não se prostrar diante de Amã, e ele manteve ali a sua convicção. E o que a gente pode refletir já nesses 3 primeiros versículos é o seguinte: nós pensamos nas consequências dos nossos atos? A gente age sem pensar? A gente age sem ponderar os prós e os contras, as consequências dos nossos atos na nossa própria vida e na vida de outras pessoas? Ou a gente se preocupa só com a gente mesmo? Quem pode mais chora menos? Coisas desse tipo. Como é que a gente toma atitudes? A gente pensa? A exortação da palavra de Deus é para que a gente pense nos nossos atos. Não só nesse texto aqui, mas a palavra de Deus toda vai falar da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo, de amor ao próximo, de cuidado com a vida do próximo. Então a gente tem que pensar nas nossas atitudes. Pensar antes de agir. A gente tem que pensar é falta de responsabilidade. Que Deus nos ajude a pensar nas consequências dos nossos atos. Diante de decisões importantes, a gente pensar, orar, buscar sabedoria na palavra de Deus. A carta de Tiago fala que quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele a dá livremente, abundantemente, graciosamente. Então que haja em nós reflexão, confiança em Deus, dependência de Deus na hora da gente tomar as nossas atitudes, na hora da gente tomar as nossas decisões. E uma coisa importante assim, não que Mordecai tenha errado, mas como é que a gente reage quando nós erramos? Como é que nós reagimos? Como é que você reage quando você erra? Você pede desculpa? Tem vergonha de pedir desculpa? O orgulho fala mais alto? Ou a gente já procura não errar para não ter que pedir desculpa para ninguém? Que Deus quebrante o nosso coração, que haja em nós sempre arrependimento, e quando a gente errar, que nós possamos buscar pedir perdão e reparar os nossos erros se for possível. Assumir com as consequências dos nossos erros. E outra coisa é como é que nós reagimos diante de más notícias. Mordecai, diante de uma notícia péssima, ele se humilhou e se colocou na condição de dependente do Senhor. Tristeza e humilhação diante de Deus, dependência de Deus. Que seja essa também a nossa atitude. O ensinamento é para que a gente, diante de más notícias, a gente se coloque diante de Deus. Deus governa sobre todas as coisas. A sentença humana não é maior do que e mais forte do que a vontade de Deus, o plano de Deus, e nem sobre o cuidado que Deus tem sobre a nossa vida. Deus cuida de nós em todo tempo, Deus ouve a nossa oração. Então, diante de más notícias, se coloque diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus, a vida das demais pessoas diante de Deus. Porque diante de más notícias não cabe somente lamentar. A tristeza é um sentimento que faz parte,
mas a gente tem que colocar aquela situação diante de Deus, orar, buscar em Deus. Não deixar de adorar a Deus. Deus é soberano, Deus é Deus, Deus é grande todo o tempo, então em todo o tempo a gente tem que adorar a Deus, prestar culto a Deus. Então não deixe que más notícias façam você deixar de adorar a Deus, de cultuar a Deus, nem de buscar a Deus. O ensinamento é para que diante de notícias difíceis, diante de situações difíceis, a gente continue diante de Deus, buscando a Deus, falando com Deus e colocando os nossos medos, as nossas preocupações diante de Deus. Segunda consideração, pode passar. No versículo 4, vai dizer que quando fizeram Esther saber que Mordecai estava ali, ela se entristeceu. E ela se entristeceu porque ela sabia o que significava Mordecai estar ali numa posição de tristeza e humilhação, que era coberto com pano de saco e cinza. E aí o texto vai dizer aqui no versículo 4 que ela manda roupas para Mordecai. Tem bastante gente alguns comentaristas que afirmam ali que Esther ter mandado roupas para Mordecai significa que ela quisesse que Mordecai entrasse para ela falar pessoalmente com ele. Porque o versículo 2 vai dizer que ele chegou até a porta do rei e ele ficou ali, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então existe uma argumentação de que talvez ela quisesse que Mordecai entrasse ali. Mas ele não aceitou e a comunicação deles foi feita por meio de um intermediário ali, por meio de um servo. E é interessante que essa comunicação ela tenha sido feita por meio de um servo, principalmente porque há 2 capítulos atrás o próprio Assuero tinha sido traído por 2 de seus servos que fizeram uma conspiração para tirar a vida dele. Mas ali aquele servo ali, Atá, foi alguém de confiança, foi alguém leal a Esther e não conspirou contra Esther e transmitiu ali as mensagens de Esther para Mordecai, de Mordecai para Esther com fidelidade. E Mordecai, então, na conversa por meio do intermediário, Mordecai ali pede auxílio de Esther para que Esther vá até o rei para clamar ali diante do rei pela vida do povo dela. E ele fez isso por causa das condições que a Esther possuía. Esther talvez fosse a judia ali mais influente nas províncias de Assuero, a própria rainha. Mas Esther sente medo. E o medo também faz parte da nossa vida. O medo é uma ferramenta de proteção. Se a gente não tivesse medo, a gente já teria enfrentado situações que não era para enfrentar. E o medo é uma ferramenta de proteção, de preservação da nossa vida. Mas Esther, ela sente medo. E ela sente medo dizendo que, ali afirmando qual era a lei ali, que ninguém podia chegar diante do rei sem ser chamado. E se alguém fosse chamado, se alguém chegasse ali diante do rei sem ser chamado, e o rei não estendesse o cetro para essa pessoa morreria. Se o rei apenas ficasse parado, essa pessoa morreria. Então Esther sente medo ali pela sua própria vida, porque o acesso ao rei era restrito. Uma coisa interessante, que mesmo depois de Mordecai ter chamado a atenção de Esther, Esther não convocou uma audiência com o rei. Esther poderia ter solicitado uma audiência com o rei. Mas o propósito de Deus foi que as coisas acontecessem de outra maneira. Então, o acesso ao rei era restrito. Os principais motivos para o acesso ao rei serem restritos era de que proteção contra algum tipo de atentado, e também porque o rei tinha ali os seus afazeres, ali, as suas audiências, as suas atividades. Se o acesso a ele não fosse restrito, dificilmente ele daria conta de fazer tudo aquilo que ele precisava fazer. Mas no nosso coração humano, pecador e egoísta, também, às vezes, se a gente tiver condições de ter acesso restrito, às vezes
a gente é meio preguiçoso, gosta de ficar sem fazer nada, de achar que é mais importante do que alguém. Agora eu não quero falar com essa pessoa. Não, depois eu falo. Mas isso também existe no nosso coração. Mas a preservação contra os atentados e a questão dele poder dar conta das suas atividades também são reais. Esther, ela tinha condições que nenhum outro judeu tinha. Nenhuma outra pessoa tinha a condição que Esther tinha de interceder diante do rei. E a pergunta que eu faço para cada um de nós aqui é: como é que nós usamos os recursos que nós possuímos? Seja recurso de tempo, de dinheiro, de capacidade. Com o que nós servimos a Deus? Do que nós precisamos abrir mão para servir a Deus? Quais são os recursos que nós possuímos? Cada um de nós tem um talento que é nosso. Coloque isso a serviço do reino de Deus. Nós temos aquilo que só nós temos. Cada um de nós é único diante de Deus. Então, coloque a sua vida diante de Deus. Peça que Deus te direcione para colocar as capacidades que Ele te dá para servir a Ele mesmo. E aqui sobre Esther, como é que nós agimos em frente ao medo e ao risco? Esther foi colocada numa situação aqui que ela tinha o risco de ser assassinada. Mas por outro lado, mais para frente aqui a gente vai ver que ela entendeu que era a vontade de Deus que ela fizesse aquilo. E como é que a gente reage? Situações de risco, de medo. A gente tem testemunhos de irmãos missionários aqui que vão pregar a palavra de Deus em lugares onde é proibido. A Raquel e o Júlio, da última vez que eles estiveram aqui, eles até compartilharam que eles usam outros nomes lá. O Mateus e a Linda, minha família lá na China, também usam outros nomes. Eles não pararam diante do medo, diante do risco, mas eles continuam porque eles entenderam que essa é a parte que cabe a eles no reino de Deus, é servir lá naquele lugar, mesmo que haja risco, que haja medo. Porque sentença de assassinato não é pior do que deixar de fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. Servir a Deus, colocar a nossa vida diante de Deus é mais importante do que viver em segurança. A nossa segurança está em Cristo e é só em Cristo que nós temos segurança. E outra coisa é como é que nós agimos em frente aos problemas das outras pessoas. Esther, até então, ela estava no momento aqui em que ela era rainha, ela estava numa posição que para ela ali seria bastante tranquila, os demais seriam exterminados. Ela era a judia mais privilegiada ali nas províncias de Assuero. Mas ali depois a gente vai ver que quando ela supera o medo, ela entende ali que o problema dos outros era o problema dela também. E como é que nós somos na nossa vida? O problema do outro é problema nosso? Tem uma música que já faz algum tempo que a gente não canta aqui na igreja, que diz que tuas lutas também são minhas bênçãos também são tuas. É verdade? O problema do outro é problema nosso também? Ou às vezes a gente pergunta se está tudo bem, com mais pressa de ir embora do que com vontade de saber se está bem de verdade ou não. E às vezes a gente não está bem, alguém pergunta, tudo bem? A gente, tudo bem. Virou um costume. Mas é importante que a gente se conheça, que a gente conheça as lutas dos nossos irmãos, os problemas dos nossos irmãos, e que os motivos de oração do nosso irmão sejam os nossos motivos de oração também. O problema do outro é problema nosso. É assim no corpo de Cristo. Tem que ser assim no corpo de Cristo. Aí agora, nossa terceira consideração
quando Esther supera o medo. E Esther, mesmo em frente a uma situação de medo, de risco, ela vai. Mordecai chama a atenção de Esther que a intercessão dela é importante. Por que a intercessão dela é importante? Porque ali Mordecai alerta ela de que ela também corria risco. Versículo 13 vai dizer assim: não penses que não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Então ela também corria risco. E aí, versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha. Esther teve ali uma grande oportunidade. Ela também corria risco. Mordecai, ele confiava na salvação de Deus para o seu povo. Ele coloca assim: ó, se você se calar agora, de outra parte, ou seja, de Deus, vai se levantar o socorro e o livramento dos judeus. Então, ele fala assim: e quem sabe se não é por uma ocasião assim que você foi colocada como rainha. É o recurso que ela possuía, é a oportunidade que ela tinha. Esther teve ali um privilégio e uma oportunidade de fazer parte ali do propósito de Deus ali para o livramento dos judeus. E ela se colocou ali nessa condição de interceder diante do rei, de participar disso. O propósito da vida de Esther estava em questão. É colocar totalmente em questão quando Mordecai diz assim: quem sabe se não é justamente para esse momento que você foi colocada como rainha. O propósito da sua vida talvez seja esse momento. E ali Esther entende ali a importância da sua intercessão diante do rei, mas não somente pela ação dela, porque a ação dela não é suficiente, mas ela entende que ela depende de Deus. De que forma? Ela entende que ela dependia de Deus e por isso ela mesma faria jejum e jejuaria durante 3 dias. E ela também entende a necessidade ali de apoio ali dos irmãos ali, dos demais judeus. Tanto é que ela convoca o povo ali, avisa para todo mundo para se fazer um jejum de 3 dias, porque a causa era séria. O jejum, normalmente, ele era de apenas um dia. Esther convocar um jejum de 3 dias mostra que ela tinha noção da importância da sua ação, tinha noção da importância da bênção de Deus sobre ela, sobre o seu povo. E o versículo 16, que é um dos meus versículos preferidos no livro de Esther em toda a Bíblia, ele diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esther entendeu que deixar de cumprir aquilo que ela entendeu como sendo a vontade de Deus para a vida dela era pior do que morrer. E tem um escritor muito famoso, muito conhecido, de origem mexicana. Ele escreveu uma frase para um dos seus personagens num momento de luta, em que o personagem dizia: eu prefiro morrer do que perder a vida. Muitos conhecem essa frase, eu conheço, gosto muito. Mas Esther entendeu que deixar de cumprir o propósito da vida dela, o que ela entendeu que fosse a vontade de Deus, era pior do que morrer. Então ela vai, toma a atitude de ir ali se colocar diante do rei, mesmo sendo contra a lei. E uma coisa interessante é que ela estava declaradamente indo fazer uma coisa que é contra a lei. E nós pregamos que
nós temos que estar sujeitos à lei dos homens, nós temos que obedecer à lei dos homens, contanto que isso não fira a vontade de Deus e a lei de Deus. Então a Esther foi fazer uma coisa contra a lei por um mal menor, digamos assim. Ela faria uma coisa errada para não fazer outra coisa mais errada ainda. E um exemplo semelhante que a gente tem para essa ocasião na Bíblia são as parteiras lá no Egito. Quando o faraó dá a ordem lá de que tinha que matar as crianças, e as parteiras, para elas não matarem as crianças, elas mentiram para quem veio questionar elas depois e falavam: olha, que as hebreias são mais fortes do que nós, então quando a gente chegou aqui, elas já tinham dado a luz e a gente não teve a oportunidade de matar as crianças. Elas mentiram, uma coisa errada diante de Deus, para não fazer outra coisa pior, que seria matar as crianças. Então Esther estava declaradamente fazendo uma coisa que ela sabia que era contra a lei, porque isso não era pior do que deixar o seu povo perecer sem uma intercessão da parte dela. Ela entendeu que era mais importante fazer a vontade de Deus do que garantir a sua própria vida, a sua própria segurança. E aí agora a gente vai para a conclusão. Nós aprendemos aqui através desse texto que a gente tem que pensar antes de agir. A gente não pode agir sem pensar, isso é responsabilidade. Se nós errarmos, cabe a nós assumir os nossos erros, pedir perdão e reparar os nossos erros à medida que for possível. Diante de más notícias, nós temos que confiar em Deus, apresentar os nossos medos, as nossas dificuldades diante de Deus. Deus é poderoso sobre todas as coisas. Nós precisamos vencer os nossos medos. O medo não pode nos parar, o medo não pode nos impedir de fazer aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus para nós. Oração e ação sempre andam juntos. A gente nunca pode só orar ou só agir. Mas diante de dificuldades nossas, de outras pessoas, a gente sempre tem essas duas coisas para fazer: orar e agir e fazer aquilo que cabe a nós fazer. E Deus nos dá o privilégio de fazer parte da sua obra. Ali, da forma como Esther teve o grande privilégio, a oportunidade de fazer parte do plano de Deus para o livramento dos judeus, nós temos o privilégio de fazer parte da obra de Deus, fazer parte do reino de Deus. Eu sempre falo isso aqui: coloque a sua vida diante do Senhor, para que Ele te direcione na forma como você vai colocar o talento que Ele te deu na obra dele mesmo. Os nossos dons, os nossos talentos vêm de Deus e tem que voltar para Ele. Que Deus nos ajude nisso. E a pergunta que eu já fiz aqui, acho que não me lembro se eu fiz hoje mesmo, é se você já descobriu qual é a parte que cabe a você no reino de Deus. Que você ficasse com essa pergunta no seu coração. Se você já entendeu, aí vem a segunda parte: você está colocando em prática? E aí, se você não entendeu, ora, pede a Deus que te ajude a entender qual é o propósito dele para a sua vida e coloque em prática. A melhor coisa que nós podemos fazer é servir ao Senhor. A forma de aproveitar a vida é servir ao Senhor, colocar diante dele o nosso talento, os nossos dons, para que Ele nos use como instrumentos seus. E isso é um grande privilégio. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. O Senhor sabe, Deus, das nossas imperfeições. O Senhor sabe, Deus, aquilo que eu não consegui transmitir aqui, ó Deus, mas tudo aquilo que está no texto da Tua Palavra, que o Espírito Santo possa aplicar no coração de cada um de nós aqui, ó Deus. O Senhor nos ajude, ó Deus, a ter sempre em mente a importância de nós vivermos de acordo com a Tua vontade e o Teu propósito, de entendermos, ó Deus, o Teu direcionamento para as nossas vidas e consagrarmos as nossas vidas a Ti completamente, ó Deus. Assim que o Senhor nos ajude, ó Deus, também, ó Pai, a confiar em Ti em todos os momentos, ó Deus, saber que nada foge ao Teu controle
O Senhor tem domínio sobre todas as coisas e o teu amor por nós é perfeito. Então nada que nos aconteça, ó Deus, é fora do teu cuidado, do teu amor, ó Deus. Então nos ajude a confiar no Senhor, a descansar em Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a Te servir com o nosso melhor, entregar toda a nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos viver a Tua vontade, ó Deus, viver os Teus propósitos para nós. Em nome de Jesus. Amém.